Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa série envolvendo as questões relacionadas à sexualidade, à família e o casamento em geral. Nós começamos falando sobre a teologia do casamento, expressando o que é o casamento, qual o sentido do casamento numa perspectiva a partir da teologia cristã. Na aula passada, nós falamos sobre moralidade sexual. Nós aprendemos como a sexualidade deve ser vivida a partir de um ponto de vista cristão e de acordo com a própria natureza do corpo humano e das relações sexuais. E hoje a gente vai tocar naquele que é o assunto mais nevrálgico, mais talvez importante em relação a essas questões, que é o assunto do assassinato de bebês no útero, o aborto, que já é por si mesmo um eufemismo para o assassinato. Vamos começar com uma oração para que Deus possa nos iluminar a tratarmos da maneira mais devida, da maneira mais esclarecedora e da maneira mais ponderada esse assunto que é tão delicado e importante. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui para conversar um pouco mais sobre a sexualidade a partir da perspectiva cristã. Que o Senhor ajude essa exposição para que seja uma exposição bem fundamentada na Tua palavra, na Tua vontade, na razão, e que a gente possa fazer um bom trabalho em defesa da vida, não um trabalho de condenação daqueles que erram, de tacar pedra em um ou em outro, mas sim um trabalho verdadeiramente a favor da vida e da família que começa por nós mesmos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está em casa ouvindo, toca no coração de cada família e que isso aqui possa ser um instrumento de reflexão sobre a nossa postura em relação a esse tema tão delicado. Em nome de Jesus. Amém. David Platt, no seu livro Contra a Cultura, que eu já citei aqui algumas vezes, ele começa o capítulo sobre o aborto com a seguinte expressão: vergonhosamente calada e espantosamente passiva. Essas são suas palavras com as quais eu faço coro e que me vem à mente quando eu penso na minha postura em relação à questão do aborto durante toda a minha vida cristã, e possivelmente são palavras com as quais você mesmo pode fazer coro aí na sua casa. É um assunto sobre o qual nunca falei na igreja, com o qual jamais me preocupei seriamente e contra o qual nada fiz, senão compartilhar um ou outro texto e curtir um ou outro comentário nas redes sociais. De todos os problemas relacionados à sexualidade, o aborto oferece o risco mais evidente e atual para a maior parte das pessoas em seu dia a dia. O aborto é uma das consequências mais trágicas e mais graves do mau uso da sexualidade, como nós vimos na aula passada, quando falamos da importância da ética sexual e de elevados padrões morais para a vida sexual e a consequência negativa de se abrir mão, enquanto sociedade, desses padrões morais. E uma das consequências é a disseminação do aborto por todo o mundo. Há estimativas extraídas da Organização das Nações Unidas e da OMS que estimam que sejam praticados 42 milhões de abortos todos os anos no mundo inteiro. Isso é mais do que matou um genocida como Stalin na antiga União Soviética. É bem verdade que talvez essas estimativas não sejam muito confiáveis, dado que, por uma razão muito óbvia, não há como contabilizar precisamente o número de abortos ilegais, pelo fato de serem ilegais e, portanto, não serem facilmente mensuráveis. E dado também que, é importante que saibamos, a ONU e a OMS são duas organizações
que promovem ativamente a agenda do aborto ao longo do mundo, pressionando os governos nacionais a incorporarem na sua legislação nacional a flexibilização do assassinato intrauterino. Não obstante essa possível não confiabilidade desses números extraordinários, a gente pode se ater a um número um pouco menor, mas perfeitamente confiável e bem fundamentado, que é o número de abortos feitos por uma única organização nos Estados Unidos da América, que é a chamada Planned Parenthood, ou, numa tradução livre, paternidade planejada, que é a maior organização abortista dos Estados Unidos e que, ao longo dos anos, vem recebendo substanciais verbas do próprio governo para fomentar a sua pauta. No site da própria Planned Parenthood, Paternidade Planejada, há informação de que eles promovem, só nos Estados Unidos, 324 mil abortos todos os anos. E o que é importante se observar é que esses abortos são feitos predominantemente em mulheres pertencentes às minorias sociais, sobretudo negros e hispânicos nos Estados Unidos. Os negros são vítimas 3 vezes mais do que os brancos do aborto nos Estados Unidos. E isso está de acordo com os propósitos eugenistas e racistas da própria fundadora da paternidade planejada, que é a Margaret Sanger. Você joga no Google aí, você vai ter substanciais informações sobre quem foi essa mulher. Sanger, que é a fundadora da paternidade planejada, era conhecida por suas ideias eugenistas e racistas. Ela era racista, ela odiava negros e via no aborto um meio de purificação da raça, um meio para nós nos livrarmos daquilo que ela considerava como indesejáveis. Aquelas pessoas inferiores, deficientes, negros, pobres, ou seja, a paternidade planejada serve ao seu propósito inicial, da sua fundadora, de racismo e eugenismo. E isso explica também por que a maior parte das organizações da paternidade planejada estão presentes em bairros pobres e de predominância negra nos Estados Unidos. Então, se há um holocausto, se há um genocídio negro ocorrendo no mundo hoje, é o genocídio do aborto, que tem como alvo principalmente os negros e que está de acordo com os propósitos da sua própria fundadora. Engana-se também quem pensa que o aborto só é executado quando o feto ainda é uma massa informe ou um amontoado de células, como você já deve ter ouvido falar nessa expressão ao observar, ao analisar o debate sobre o aborto. Geralmente tenta-se reduzir a humanidade do feto, a pessoalidade do feto, a vida do feto a um amontoado de células, como se um feto não tivesse nenhuma diferença desse púlpito ou desse banco, fosse algo absolutamente indiferente e, portanto, assim como eu posso fazer o que eu quiser com esse banco, eu posso destruí-lo, eu posso queimá-lo, por ser nada mais do que um amontoado de átomos, de células, eu poderia fazer a mesma coisa com um feto, assim como eu faço com uma barata ou com um rato que aparece na minha casa. Mas, de acordo com estimativas oficiais do governo americano, 91% desses abortos ocorrem nas 13 primeiras semanas, sendo os restantes 9% depois desse período, ou seja, 9% dos abortos são feitos depois da 13ª semana. Então, se a gente aplicar essa estimativa apenas ao número de abortos que a paternidade planejada promove nos Estados Unidos, nós teríamos mais de 30 mil abortos sendo realizados por essa organização nos Estados Unidos, em fetos com mais de 13 meses. E 1,4% desses abortos são realizados depois da 21ª semana. E aí a gente vai colocar na tela uma imagem que mostra o desenvolvimento do feto ao longo das semanas no útero da mulher.
Começa ali nas 3 semanas, onde o feto ainda é algo bastante distinto, pelo menos em forma, do que seria um ser humano. E a partir da 6ª semana ali, ele já começa a tomar a forma clara e inequívoca de um ser humano. E ali a gente vai na linha de baixo, a gente observa o que é um feto entre 9 a 16 semanas, o que já é claramente um ser humano. E mais de 9% dos abortos são promovidos entre a 9ª e a 16ª semana, onde claramente já se trata de um ser humano. Agora você imagina como alguém pode ser capaz de olhar para isso, presencialmente e dizer que isso não é uma vida, que isso é simplesmente um amontoado de células. Isso é absolutamente irracional. Então, abortistas tratam o feto como seria um absurdo você tratar um cão, um gato ou qualquer animal de estimação. Ainda mais na cultura de hoje, onde os animais domésticos têm tomado cada vez mais o espaço que outrora eram dos filhos. Se você bate num cão, você corretamente vai receber olhares de reprovação. Se você mata um cão, você possivelmente será preso ou terá que responder de alguma forma. Mas ainda assim querem legalizar que seja feito em relação a um bebê aquilo que seria inadmissível se fazer em relação a um animal doméstico. Engana-se também quem pensa que o aborto seja feito predominantemente em mulheres vítimas de estupro. Uma pesquisa do Instituto Guttmacher revelou que apenas 0,5% dos abortos são feitos em mulheres nessa situação. E o que é pior, 25% se deram sob a justificativa de não estarem prontas para ter um filho. Ou seja, aqueles que transformam o aborto em uma suposta questão de proteção à mulher abusada estão deliberadamente mentindo para você. Se apegando, e a gente vai colocar na tela também esses valores, se apegando a um número irrisório de abortos que são realizados em casos de estupro, que é algo muito raro, menos de 0,5%, quando na verdade a justificativa maior é simplesmente a indisposição em se arcar com as consequências da própria vida sexual e de se arcar com o filho, com a geração de vida derivada da relação sexual. 25% é por causa disso, 23% é porque, supostamente, não ter condições de sustentar um filho. 19% é porque simplesmente já não quer mais ter filhos. 8% não querem ser uma mãe solteira, 7% dizem não estar maduras o suficiente para gerar um filho, para cuidar de um filho. 4% dizem que isso interferiria com a sua educação, com a sua instrução, com a sua formação superior e a carreira. 4% por problemas de saúde física do feto e 3% por problemas de saúde física e 3% por problemas de saúde do feto. Como é feito um aborto? Existem 3 principais meios de se realizar o aborto. A primeira delas é o aborto químico, onde a mulher ingere um medicamento abortivo, algo como um citotec, coisa do tipo, que faz com que o próprio corpo da mulher expulse do útero aquela vida nas suas primeiras semanas de formação. A partir da 3ª, 4ª, a partir do primeiro mês, o aborto químico já começa a se tornar um pouco mais complicado, e aí o aborto é realizado, seja por aspiração uterina a vácuo até 12 semanas, quando literalmente é enfiado um catéter no útero da mulher, e aquilo que já é um ser humano, vamos colocar de novo a imagem do desenvolvimento do feto, ali entre 8 e 9 semanas, por exemplo, esse catéter puxa, suga, literalmente, o feto
da barriga da mulher, destruindo e desmanchando completamente. Quando o aborto por sucção não é mais possível, é feito pelo meio de dilatação e evacuação, onde literalmente abre-se o útero da mulher e tenta-se extrair o conteúdo do seu útero. E isso é feito, seja integralmente, retirando o feto integralmente, e que muitas vezes o feto sai vivo e é morto fora do útero. E quando o feto já tem um tamanho um pouco maior, se torna mais difícil de se passar pelo canal uterino, ele é literalmente desmembrado, cortando-se braços, pernas e sugado o conteúdo do seu crânio para facilitar a passagem pelo útero. Eu sei que falar dessas coisas é pesado, é incômodo, mas isso é importante, porque isso é algo que acontece no mundo inteiro hoje, ao número de milhões. Então é importante que nós tenhamos clareza sobre a crueldade que é esse ato, para que a gente possa, então, nos apercebendo disso, tomarmos uma reação adequada em relação a essa barbaridade, a esse verdadeiro holocausto que vem ocorrendo no mundo hoje. Eu não vou colocar imagens de aborto na tela, porque seria extremamente chocante, mas você pode pesquisar na internet para ver o que é um feto abortado de 10 semanas ou de 12 semanas. E não tem como olhar para aquilo e consentir com esse ato. Então, como nós podemos permanecer calados enquanto seres humanos estão sendo desmembrados e arrancados pedaço por pedaço da barriga de suas mães? Aborto é a questão humanitária mais relevante no mundo hoje. Não há pretexto para a nossa inação, e a nossa indiferença com o assunto é imperdoável e será julgada pela história ou no mundo vindouro com o mesmo rigor que serão julgados aqueles que se silenciaram e fizeram vista grossa em relação à barbaridade do Holocausto. Pois bem, o que a Bíblia e a embriologia dizem acerca do início da vida? Vamos ver o que o salmista diz acerca disso em Salmos 139. Dos versículos 13 a 16. O salmista percebe a sua própria criação, a sua própria gestação no ventre materno da seguinte maneira: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O salmista expressa a verdade fundamental de que só Deus é o Criador da vida. E, portanto, somente a Ele, cabendo criar, compete a prerrogativa de tirar a vida. Por isso que Jó vai dizer: na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Jó 12:10. À luz da realidade cristã, à luz da teologia cristã, à luz da Bíblia, fica muito claro que o aborto é uma afronta à autoridade única e soberana de Deus, por atribuir à criatura uma prerrogativa exclusiva dele, que é a prerrogativa de se tirar a vida. Só Deus pode tirar a vida do ser humano pelas razões que lhe aprouver. Ele de fato tira a vida de todos nós em um momento ou outro. E no aborto, ou melhor, no assassinato, nós estamos tomando para nós a prerrogativa que compete exclusivamente a Deus.
e eliminando de um ser humano aquilo que é o maior dos dons que Deus lhes dá, que é a vida. O aborto é, sem dúvida alguma, uma agressão à criação divina da vida humana. Do ponto de vista científico, a embriologia ela é unânime. E aqui eu trago duas citações de livros de embriologia, que a gente vai colocar aí na tela. O primeiro deles diz: embora a vida seja um processo contínuo, a fertilização, que incidentalmente não é um momento, é um ponto de referência crítico, porque, sob circunstâncias ordinárias, um organismo humano geneticamente novo é formado quando os cromossomos dos pronúcleos do macho e da fêmea se misturam num oócito. A segunda citação vai dizer: o desenvolvimento humano na fertilização, aproximadamente 14 dias depois do começo do último período menstrual, quando um espermatozoide se funde com um oócito para formar uma única célula, o zigoto, essa célula marca o início de cada um de nós enquanto indivíduos únicos. Ou seja, a partir da fertilização, nós já temos um DNA exclusivo e, portanto, um indivíduo único, que já se distingue geneticamente do pai e da mãe numa nova vida. O aborto é, portanto, claramente a interrupção de uma vida inocente, e isso é aquilo que, sem eufemismos, nós chamamos de assassinato e que, obviamente, é proibido pela Bíblia e por qualquer código legal na história da humanidade. Numa interessante citação, o filósofo Peter Crift, ele diz que o aborto é uma inversão satânica da Eucaristia. É por isso que ele usa as mesmas palavras sagradas: isto é o meu corpo, com o significado oposto, blasfemando-o. E é exatamente essa uma das principais justificativas dos defensores do aborto: a autonomia sobre o corpo humano. Isto é o meu corpo e, portanto, eu faço com ele o que eu quiser, inclusive desmembrar e expurgar do ventre da mulher o feto. Enquanto Cristo entregou completamente seu corpo para que nós tivéssemos vida, no ato do aborto, a mulher e também um homem que consente com aquilo, que promove aquilo e que pressiona a mulher, que muitas vezes também é vítima, pressiona a mulher a fazem justamente o oposto. Recusam-se a entregar os seus corpos para a geração de uma nova vida. Mas não foi isso que o próprio Cristo fez. Ele entregou completamente o seu corpo por nós. E, portanto, Deus, Cristo na Bíblia, nos convoca a morrermos para nós mesmos, para que nós possamos viver. E isso passa por matar o nosso egoísmo, sacrificar o nosso corpo, para que nós possamos gerar uma nova vida a partir do ventre materno. Como Paulo diz lá em 1 Timóteo, no versículo que é muito polêmico: a mulher será salva dando à luz a filhos. Está lá escrito. Como a gente interpreta isso, pode ser assunto para outro momento. Mas, qualquer que seja a interpretação, está claro ali que a geração de uma nova vida é fundamental para a salvação humana. E isso é um problema da mulher e do homem. E isso é um crime cuja responsabilização não é só da mulher, mas também do homem. Da mulher que se sujeita a isso, do homem também, que promove e que pressiona a mulher e que a coloca numa situação de vulnerabilidade, que muitas vezes ela se vê pressionada a tomar uma atitude drástica e expulsar do seu ventre o corpo de seu filho. Hoje uma mãe pode decidir se seu filho vive ou morre. Cristo também teve que decidir entre viver e morrer, mas ele escolheu a vida através de sua morte. O ato desinteressado da morte de si mesmo por nós, para que pudéssemos viver de sua carne e de seu sangue.
Ele nos oferece até a última partícula de seu corpo na Eucaristia para que tenhamos vida. Nós não nos pertencemos, nós fomos comprados por um alto preço através do sacrifício de Cristo na cruz. Através desse sacrifício de Cristo é possível que tenhamos vida e vida em abundância, e isso passa, portanto, pelo sacrifício de nosso próprio corpo. Por isso que a gente use os nossos corpos para glorificarmos a Deus. Que nós usemos os nossos corpos de acordo com a vontade dEle. E isso passa pela geração de uma nova vida, a partir da união de amor entre um homem e uma mulher unidos no matrimônio. Agora, considerando a gravidade do aborto, considerando com tamanha clareza que é o fato de o aborto consistir na interrupção de uma nova vida, a pergunta que surge é: como é que uma pauta como essa, tão bárbara, tão cruel, pode ter se tornado pauta no mundo inteiro e um dos assuntos mais pressionados por movimentos progressistas, partidos políticos progressistas, a ponto de, por exemplo, fazer parte da plataforma oficial do Partido Democrata nos Estados Unidos da América e em muitos partidos também aqui no Brasil. Por isso é relevante entendermos um pouco das forças internacionais que agem ativamente pela promoção do aborto. E aqui a gente fala da política do aborto, assim como, lembrem-se da aula passada, nós falamos da política da sexualidade. E esses assuntos estão interrelacionados. E lá a gente viu como de uma ética sexual elevada depende a própria sustentação da civilização. Uma coisa está atrelada à outra. Vínculos familiares fortes, casamento, são fundamentais para uma sociedade sadia. E que, portanto, aqueles que querem destruir a civilização, sobretudo a civilização conforme nós herdamos do cristianismo ao longo dos séculos, por isso aqueles que são contra a civilização agem ativamente na destruição dos laços familiares através da permissividade sexual e da libertação sexual, num processo de destruição da família, de destruição do casamento. E por conseguinte também de destruição das soberanias nacionais, e enfraquecendo aquilo que nos vincula enquanto família, enquanto comunidade, enquanto nação, para que nós nos tornemos presa mais fácil. E aqui eu posso soar um pouco conspiracionista, mas isso é um fato, mais vulneráveis a uma governança global. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas traz em seu objetivo de desenvolvimento sustentável número 5 o termo equidade de gênero. Com o uso de eufemismos, inclui-se uma série de objetivos ocultos que não são facilmente perceptíveis por aqueles que não estão inteirados nesse debate e não o estudam em profundidade. Vamos tentar entender resumidamente como a legalização do aborto é inserida na Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda feita pela ONU com algumas estratégias, algumas pautas a serem alcançadas pelas nações pertencentes até 2030. E uma dessas pautas, além da equidade de gênero, está também a promoção do aborto. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esses eufemismos, equidade de gênero, igualdade. Ninguém é contra a equidade de gênero, a igualdade, mas a gente tem que buscar entender o que se quer dizer com essas expressões. Porque, pelo menos desde 1789, na Revolução Francesa, os maiores banhos de sangue e as maiores crueldades foram sempre cometidas em nome dos mais elevados ideais. Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. Em 10 anos, a Revolução Francesa cortou 10 mil cabeças, inclusive do seu idealizador. Ao longo do século XX, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Ceausescu, Pol Pot,
Os maiores ditadores fizeram o que fizeram em nome dos mais elevados ideais, em nome de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próspera, em nome da igualdade contra a opressão. Então, muito cuidado na política com os eufemismos. Via de regra, palavras bonitas como justiça social, equidade, direitos humanos, escondem pautas que são a verdadeira inversão daquilo que se entende por direitos humanos. No Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, indicador 5.6, os países e instituições envolvidas se comprometem a assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. No item 216 da Plataforma de Ação de Pequim, assume-se o compromisso de garantir os direitos reprodutivos da mulher. Olha o eufemismo aí. O mesmo documento, ainda criado na década de 90, traz no objetivo C1, item K, que os países signatários devem, entre outras coisas, considerar a possibilidade de rever as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que tenham se submetido a abortos ilegais. E a partir daí, basta ver, por exemplo, como a militância em prol do aborto atua, usando do respaldo de organizações internacionais como a ONU, usando do dinheiro de fundações globalistas como a Fundação Open Society, do George Soros, a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, fundações bilionárias que trabalham ativamente e promovem financeiramente a pauta do aborto e praticamente todo tipo de pauta progressista. Se você jogar aí no Google, Open Society, George Soros, Ford, Rockefeller, você vai ver como essas fundações riquíssimas sustentam praticamente todo o movimento progressista que se vê no mundo hoje. Aborto, ideologia de gênero, tudo isso tem muito dinheiro envolvido. E não poderia ser de outra maneira, porque como pautas tão contra a natureza, poderiam se tornar quase que onipresentes no mundo hoje, se não por meio de promoção ativa através de muitos recursos financeiros, bilionários. Na petição inicial da ADPF 442, em que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, pede ao Supremo Tribunal Federal do Brasil a legalização do aborto até 12 semanas de gravidez sob vontade da gestante. E aqui é importante colocarmos na tela mais uma vez o que é um feto. É com 12 meses, com 12 semanas, perdão. Aí você pode ver novamente, onde claramente já se trata de um ser humano. No item 20, diz que deveríamos reconhecer o aborto como direito da mulher, devido ao fato, vejam isso, do Brasil ser signatário do Plano de Ação da Conferência de Cairo, de População e Desenvolvimento, bem como a Plataforma de Ação de Pequim, que a gente citou lá em cima, que reconhecem os direitos sexuais e reprodutivos. Vejam como direitos sexuais e reprodutivos, que aparece diversas vezes na Agenda 2030 na ONU, é usada como um eufemismo para a legalização do aborto. E se num debate alguém te disser, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o aborto, é o direito da mulher de viver a sexualidade como lhe aprouver, aí você pergunta para essa pessoa se ela é a favor ou contra o aborto. Se você encontrar uma pessoa que defende os direitos sexuais e reprodutivos, seja do homem ou da mulher, que não é contra o aborto, aí tudo bem. Mas você não vai encontrar, porque isso nada mais é do que eufemismo para matar bebês. E frise-se, a ADPF 442 pede objetivamente e exclusivamente a liberação do aborto. Não tem nada a ver com direito sexual ou coisa do tipo, com a autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo, com fazer o que quiserem com o seu próprio corpo, viverem conforme lhes aprouver a sua sexualidade, ou não serem vítimas de intolerância por viverem a sexualidade como quiserem. Não, pede objetiva e exclusivamente a liberação do aborto, até 12 meses. É nesse contexto que a ONU exerce forte influência em legislações nacionais para ampliar o acesso ao aborto,
como ilustra essa notícia que a gente mostra aí, de 2017, no site das Nações Unidas Brasil. Título: Aborto seguro é direito de todas as mulheres, dizem especialistas da ONU. Iniciativas como essa demonstram como o eixo decisório das questões políticas internacionais tem sido transferido das nações nacionais, das soberanias nacionais, a organizações globalistas como a ONU, sob o patrocínio de fundações bilionárias como a Ford, a Rockefeller, a Open Society de George Soros. E um exemplo de como essa pauta abortista se infiltra na igreja e é subsidiada por dinheiro internacional, está nesse link aí, que eu vou mostrar para vocês, que nas minhas pesquisas para fazer essa aula, eu encontrei e me surpreendi. Ou melhor, não me surpreendi porque já é sabido que essas pautas são promovidas ativamente por esse sujeito. Aí eu encontro um artigo intitulado Laicidade e Direito ao Aborto, interseções e conexões entre o debate feminista secular e feminista religioso. Beleza. Aí a gente desce um pouquinho e a gente vê ali apoio. Open Society Foundations. A Open Society é uma organização criada pelo bilionário húngaro George Soros, que tem um objetivo fundamental de promover uma governança global, diluindo as soberanias nacionais de cada país. Soros trabalha ativamente no propósito de criar uma Open Society, uma sociedade aberta mundial, onde as fronteiras seriam derrubadas e o mundo estaria sob a tutela de um governo mundial. Isso não é teoria da conspiração, ou melhor, é conspiração, e é uma conspiração real, é explícita, isso é sabido. E quando a gente se atenta para isso, a gente começa a perceber como essa agenda promove esse tipo de pauta ao longo do mundo inteiro. Então a gente tem aqui um exemplo de como a Open Society de George Soros tenta influenciar o debate dentro da igreja, e mais embaixo a gente vê que a responsável por esse estudo é uma bacharel em teologia e pastora. Pastora. Então, sempre quando você vir pessoas, organizações defendendo ideologia de gênero, aborto, follow the money, procure o dinheiro, veja quem está por trás disso, e aí você vai entender como essas pautas se disseminam no mundo hoje. Então você se pergunta como ideias tão absurdas como ideologia de gênero, aborto, etc., gozam de tanta influência, e a principal explicação é a orquestração de fundações bilionárias para desestabilizar as soberanias nacionais e destruir aquilo que nos une, família, religião, e você encontra na declaração dessas personalidades o objetivo explícito de destruir os laços familiares, a família, e promover uma inversão moral no Ocidente. Isso explica também como, por exemplo, movimentos como o feminismo se juntam ao movimento islâmico para atacar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, na marcha das mulheres contra o Donald Trump. E aqui não vai nenhuma defesa do presidente dos Estados Unidos, mas essa coisa curiosa da união entre feminismo e islamismo. E aí a gente percebe que todas essas pautas do mundo hoje têm um objetivo comum, que é a destruição da civilização cristã ocidental. Isso não é conspiração. Isso é algo que está bem claro para qualquer pessoa que possa ver. Você dificilmente vai ver esses movimentos que tanto reclamam de opressão, pedem tolerância e libertação sexual e moral, se voltando contra o islamismo, que é a principal força opositora de tudo isso. O aborto, para o lobby progressista, é uma espécie de sacramento. Não é meramente uma questão política, é uma questão definidora de caráter. Se você é pró-aborto, você é uma pessoa boa, generosa, decente, que valoriza as mulheres. Se você é contra o aborto, você é uma pessoa desprezível e opressora que quer controlar o corpo das mulheres.
Essa é a narrativa que tentam nos empurrar. E que tenhamos muito cuidado com isso. Concluindo, como a gente disse na nossa última aula, o sexo ele deve ser vivido dentro do contexto matrimonial, que é o contexto mais seguro para a vivência das relações sexuais e, sobretudo, para a criação de filhos. Portanto, homem e mulher que se envolvem em relações sexuais devem ser responsabilizados por isso, que ninguém nasce da cegonha. Salvo, evidentemente, situações de estupro, não existe gravidez por acaso. A gravidez é fruto de um ato da vontade, e o problema do mundo hoje é que cada vez mais se quer direitos, sem os deveres e responsabilidades correspondentes. As pessoas querem viver a sexualidade livre e não querem arcar com as consequências naturais disso. Agora, a responsabilização pelo ato também não pode nos tornar insensíveis à parte mais frágil, que é a mulher, numa circunstância de gestação de um homem covarde que a abandonou. A nossa postura não pode ser nem de vitimizá-la, como alguém inconsciente das consequências dos seus atos, muito menos de lhe jogar um fardo ainda mais pesado do que ela já carrega. Nesse ponto, nós, enquanto cristãos, temos responsabilidade dobrada de acolher aquelas que querem manter a sua gestação a despeito das dificuldades, compartilhando de seu fardo, como o próprio Paulo nos orienta em Gálatas. Nós devemos levar os fardos um dos outros. O fardo da mulher que foi abandonada por um homem covarde e que arcar com as consequências da sua gestação e da criação de um filho como uma mãe solteira deve ser compartilhada por nós, emocional e financeiramente. É muito fácil ser pró-vida, pró-família, quando isso se limita ao discurso. Mas ser verdadeiramente pró-vida, pró-família, não se resume a uma postura de não matar, não adulterar, ou só usufruir das relações sexuais no contexto do matrimônio, mas consiste numa postura ativa que exige, portanto, uma ação em prol da defesa da vida e da família. E essa ação passa por guardar as relações sexuais para o contexto do casamento, passa pela responsabilidade do homem de servir a sua mulher como Cristo serviu a igreja, passa pela responsabilidade da mulher de se submeter ao seu marido, à autoridade de seu marido, passa também pela abertura do casal à vida e à criação de filhos, e também passa pelo compartilhar do fardo daqueles que enfrentam dificuldades. Não basta exortarmos os irmãos que caem em fornicação, que caem em adultério, que caem em pornografia, porque tacar pedra é fácil. E nós devemos sim exortar os nossos irmãos que caem nisso a se consertarem, mas também devemos estender uma mão de ajuda. Compartilhamos o fardo que eles enfrentam. Se temos irmãos na nossa igreja que enfrentam dificuldades com a fornicação, nós precisamos ativamente ajudá-los, acolhendo-os e promovendo um estilo de vida correto, ajudando, dando verdadeiro suporte. Se tem algum casal na nossa igreja ou na nossa vivência que passa pela consequência de um adultério, nós precisamos apoiá-los, nós precisamos sustentá-los emocionalmente e financeiramente que seja. Não adianta você condenar o aborto, condenar a mulher que faz o aborto, se você não estende uma mão para ajudar emocional e financeiramente a mulher que está numa situação de vulnerabilidade, abandonada por um homem covarde. Que a gente tome para nós esse fardo, ativamente sejamos pró-vida. Ajude uma mulher que está em situação financeira, acolha na tua casa. Ajude um casal que está enfrentando dificuldade e está na iminência do divórcio. Ajude, estenda uma mão, abra a tua casa para os nossos irmãos que têm dificuldades com a fornicação, que têm dificuldade com uma tendência possivelmente predominantemente homossexual e que querem viver uma vida celibatária. Não adianta tacar pedra na homossexualidade se você não ajuda o irmão que está enfrentando essa dificuldade. Abra a tua casa para recebê-los.
Converse, seja amigo daqueles que não têm um marido, não têm uma mulher, porque por amor a Cristo decidiram negar a sua sexualidade e ter um estilo de vida casto e celibatário. Você precisa ajudar. Apoie financeiramente uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, um casal que está enfrentando problemas no matrimônio por questões financeiras, que a gente se envolva ativamente com isso. Eu quero finalizar aqui com um pacto, um acordo entre nós, que a gente, depois dessa aula, depois dessa exposição, a gente faça algo para promover a vida e a família. Que a gente faça algo que a gente nunca faz. Eu não sei o que, mas você vai pensar e vai tomar uma decisão sobre como promover a causa da vida. Seja compartilhando essa aula nas suas redes sociais, comprando um livro de um ativista que defende a vida, defende a família. E se quiserem indicações, a gente tem muitas para dar. Compra um livro para ler, para doar, para presentear um irmão, para que ele possa se aperceber da gravidade do assunto. Abra sua casa para receber um casal que está enfrentando dificuldades no matrimônio. Coloque teu dinheiro para sustentar uma organização que trabalha em defesa da vida, ou um ativista que trabalha em defesa da vida. Pode ser uma doação a um canal do YouTube, um ativista, não sei, alguma coisa. Coloque teu dinheiro para ajudar e financiar organizações que trabalham sustentando e recebendo os filhos de mulheres que de repente foram abusadas ou foram abandonadas por um homem, mas decidiram manter a sua gestação. O que você faz? Você não faz nada? Ajude. Bota seu dinheiro de alguma maneira. Vai ao site do Congresso Nacional, pega o e-mail do seu deputado, do seu senador e o pressione a tomar uma postura ativa em defesa da vida. Perturba o teu político nas redes sociais, via e-mail, o que quer que seja, mas tomemos uma decisão. Uma ajuda financeira a quem precisa, o compartilhar de uma aula como essa, a compra de um livro em defesa da vida e presentear alguém que precisa ler uma literatura como essa, apoiar um casal que enfrenta dificuldades, um irmão que enfrenta inclinações homossexuais, uma mulher que está numa gestação complicada e sem o apoio de um pai ou de um homem, que nós possamos tomar aqui então uma atitude real em defesa da vida. O John Piper tem um texto em que ele diz, eu não vou me recordar perfeitamente, mas ele fala que numa determinada ocasião, a sua igreja promoveu uma campanha publicitária contra o aborto. E é interessante que nessa campanha, ele criticava aqueles que se dizem pessoalmente a favor da vida, mas politicamente a favor da escolha. Ele disse o seguinte: muitos pastores tratam o desmembramento de seres humanos em gestação como uma questão definível em termos de partidarismo político. Outros adotaram a incrível noção de que podem ser pessoalmente a favor da vida, mas publicamente se mostram a favor da escolha pessoal ou não expressam nenhuma opinião. Em resposta a essa atitude, minha igreja patrocinou um anúncio no jornal com os dizeres simples: pessoalmente sou a favor da vida, mas politicamente sou a favor da escolha. Assinado Pôncio Pilatos. Que a nossa postura em relação a isso não seja a postura de lavarmos as mãos para a nossa responsabilidade, como fez Pôncio Pilatos. O sangue de gente inocente está correndo. Não lavemos as nossas mãos e tomemos uma atitude em defesa da vida e em defesa da família. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e, sobretudo,
aqueles que enfrentam dificuldades nesse assunto e aquelas que até hoje enfrentam o duro fardo do arrependimento de um aborto. Que o Senhor os console e que a nossa igreja seja um caminho para o consolo das pessoas que padecem e enfrentam essa dificuldade. Amém.